Então vamos lá. Olha só, ô louco, pessoal, muito bom. Amém. O tema de hoje é a travessia para um novo ciclo. Hoje é o dia 30 de junho. Se encerra a metade do ano de 2024. Eu não sei quanto a você, mas o meu primeiro semestre foi regado a suor e lágrimas e muita gratidão. E muita gratidão. Quantas batalhas e lutas que de janeiro para cá você já enfrentou? Quantas adversidades? E não é que estamos vivos? Hein? E não é que nós estamos na casa do Senhor? Ô Jô, e o teu primeiro semestre, Jô, como é que foi? E o seu, Léo? O teu primeiro semestre foi cheio de vitórias, não foi? Você é uma vencedora, amigão. Ana Paula, primeiro semestre, hein? Irmã Janete, quantos litros de soro foi tomado naquela semana com dengue? Estamos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Emerson, quantas histórias que se juntassem aqui daria livros e livros e livros e livros. Estamos agora, amanhã começa, Elinho, o segundo semestre. Gabriel, um novo ciclo. Eita, Sabrina, como seria o nome do capítulo do primeiro semestre da sua vida? Uau! Inicia-se um novo ciclo a partir da 0 hora de hoje. Ana, o segundo semestre vem aí. Estamos então indo para uma travessia para um novo ciclo. Um novo ciclo. E eu quero compartilhar com você uma história, mais uma das histórias da Bíblia, que nos enche de alegria, fé e entusiasmo. O que mais me deixa assim impactado com a Bíblia é que ela conta tudo. Não é só as partes boas, as vitórias, mas as lutas, as lágrimas, as frustrações. Mas para chegar no ponto em que eu quero falar com você nessa manhã, eu preciso te trazer para o contexto histórico de hoje, dessa palavra. Houve um homem lá em Gênesis 12, que foi levantado, chamado Abraão. E o Senhor falou para ele: olha, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E ele sai da tua casa e da parentela dele, vai para um novo tempo. E acontece um milagre, irmã Rose, na vida de Abraão. Ele não podia ter filhos, mas ele e Sara têm um filho chamado Isaac. E vem a história de Isaac, que é uma história linda, aos jovens solteiros, uma história de amor incrível entre ele e Rebeca. E do fruto desse amor nasce 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E há um confronto entre os irmãos. E há uma história impactante, cheia de aventura, que envolve Jacó e Esaú. Porém a bênção que era para vir sobre o mais velho, Esaú, veio sobre Jacó. O nome Jacó significa enganador. E Jacó passou por um processo terrível. Você já passou por processos terríveis? É fácil? Os processos nos moldam e nos mudam para o novo ciclo. E aí Jacó teve um encontro com Deus, e ele teve o seu nome mudado para Israel. E Jacó tem uma história também incrível.
E ele amava uma das suas esposas, chamada Raquel. Só que Raquel não poderia ter filhos, João. Mas teve um dia, irmão Wilson, que o Senhor deu um filho a Raquel. Seu nome era José. Depois deu um outro, chamado Benjamim. Mas José, o filho mais velho de Raquel com Israel, Jacó, ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos. Ei, você tem sonhos? Parece que os seus sonhos são inalcançáveis ou impossíveis de ser alcançados através do seu braço e intelecto. O tal de José também tinha sonhos, Leandra. E nos seus sonhos ele via seus irmãos se prostrando diante dele. Porém, isso trouxe muita ira com os irmãos, que o venderam como escravo, Valdeci. E avisaram seu pai, Jacó, que José tinha sido morto por um animal. José agora vai viver o ciclo dele, vai como escravo para o Egito. E lá fica, trabalha em uma casa, e por anos e anos ali foi bênção para aquela família. Porém, houve uma situação e ele injustamente foi mandado para a cadeia. Na prisão ele fica por 2 anos, Lionel. Esses 2 anos ele conheceu muita gente, inclusive um funcionário do palácio que trabalhava para o faraó. E certa vez, esse funcionário teve um sonho, juntamente com outro companheiro. José interpreta o sonho. Esses 2 vão embora. Se cumpre aquilo que José falou para eles. E um deles, caminhando próximo a Faraó, Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho. Então esse que conhecia José lá da prisão falou: olha, tem uma pessoa na prisão, um homem chamado José, que pode, seu Osvaldo, interpretar o sonho de Faraó. Agora Faraó manda chamar, ele faz a barba, se alinha, coloca uma roupa bonita e vai. Faraó conta o sonho sobre 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas. José interpreta o sonho: haverá 7 anos de fartura e 7 anos de muita escassez. Faraó então o convida para que ele seja o segundo homem no Egito, para que ele administre os silos, as colheitas que virão nesses 7 anos de fartura. Ok, Xandão, passou os 7 anos. Houve escassez de comida em toda a terra, e as pessoas iam buscar comida no Egito, inclusive os seus irmãos, que o venderam como escravo. Aí há uma história linda de choro, de perdão, de reencontro, de arrependimento. José manda chamar o seu pai, que achava que ele estava morto, e há um encontro ali. José fala assim: olha, aqui no Egito nós temos fartura, e eu sou um homem de influência aqui, traga toda a família para cá, venham para o Egito. Cerca de 66 a 70 pessoas chegam no Egito. O tempo passou. Repita comigo: o tempo passou. Amém. Morreu José, seu pai, seus irmãos, os filhos. Morreu o Faraó. Nasceram os filhos, nasceram os netos. E chegou um tempo, uns 350 anos depois, que acontece algo, uns 300 anos depois, que o Faraó olha para o povo e fala assim: ó, tem um povo aqui dentro do Egito que não assiste Netflix. Esse povo tem 8, 10 filhos. E daqui a pouco vai ter mais gente desse povo aqui dentro do que os próprios egípcios. Então é o seguinte: vamos aprisionar esse povo. Serão nossos escravos aqui dentro. E aí começa um processo de escravidão do povo de Israel dentro do Egito. O clamor daquele povo no passar dos anos começa a alcançar os céus. E no livro de Êxodo começa uma história em que Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. Aí vem uma história incrível. Alana, quanta emoção nessa história.
Vieram as 10 pragas, e depois a 10ª praga, que foi a mais difícil, a morte dos primogênitos. Faraó decide então liberar o povo, e o povo agora sai. O povo sai do Egito, levando até o ouro do Egito, e eles saem carregados de riquezas e vão para uma terra que o Senhor iria direcioná-los. E aí, quero que você leia comigo Êxodo 14, do 10 ao 12. Antes de ler, o finalzinho aqui para fazer a ponte com o texto. Quando saíram, Faraó se arrependeu e falou: olha, vou buscar esse povo de volta e vou trazê-los. Só que esse povo saiu do Egito e deu de frente com o Mar Vermelho. E acontece isso que vamos ler agora. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançaram em direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Até aí. Amados, quando esse povo, no primeiro desafio em sair do Egito, olham para trás e vê o exército egípcio vindo em direção a eles, eles falam isso para Moisés. Era uma multidão, aproximadamente 3 milhões de homens. Na época não se contava mulheres, e nem menores, nem crianças. Então devia ser uma multidão ainda maior. E agora entramos no nosso primeiro ponto de conversa aqui. Repita comigo: sair do Egito não é fácil, mas é preciso. Sair do Egito não é fácil, mas é preciso. Sabe, amados, Egito na Bíblia simboliza o mundo e as coisas que o mundo pode nos oferecer. Egito simboliza aquilo que você praticava antes de conhecer a Cristo e que você fazia sem conhecimento. Egito simboliza o mundo e os manjares que o mundo pode nos trazer. Mas sabe, no Egito eles tinham casa, no Egito eles tinham comida. E agora, no primeiro desafio que eles enfrentam, a primeira coisa que vem na mente: ora, era melhor ter ficado lá. Era melhor ter ficado lá. Lá pelo menos nós tínhamos o que comer, onde morar. E muitas vezes nós somos tentados, no caminhar do dia a dia, a ficar preso em coisas que nos mantêm escravos. Ficamos presos a coisas que nos travam lá atrás, que nos acompanham há anos e que nos impedem de viver de uma forma plena as promessas que o Senhor tem para nós. Isso pode ser várias coisas: pensamentos, atitudes, pecados programados, mimos que nós não queremos largar e que vai nos aprisionando, nos mantendo escravo. Porém, sabe, é preciso sair de lá. Sabe, no Egito não temos como avançar lá.
O povo de Israel, essa frase é muito bonita, eu ouvi ela várias vezes, uma frase de impacto, bem legal. Fala assim, que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração e da mente daquele povo. Saíram do lugar, mas a cultura egípcia permanecia com ele. É como se você carregasse as coisas do Egito. Eu me lembro que quando era solteiro, eu nunca cantei, mas eu sempre estava envolvido no ministério de louvor para alguma coisa, desde arrumar microfone até fazer back vocal. Quando eu ia ministrar o louvor, me lembrava muito do padre Marcelo Rossi, quando ele não cantava, ele só falava, levanta as mãos, né? Isso aí, tá. Era mais ou menos o meu estilo, porque eu não tenho uma habilidade vocal. Porém, por gostar muito de música, eu me lembro que eu tinha 2 CDs, na época dos CDs, né? CDs, já era uma outra fase, porque os LPs já tinham ficado para trás, agora eram CDs. E eu tinha 2 CDs, de 2 bandas que eu gostava de ouvir. Então José, aqueles CDs lá me levavam para o Egito. Eram as lembranças que eu tinha do Egito. Aqueles CDs me lembravam de coisas que eu não me orgulho nem um pouco. E aqueles CDs eu deixava escondido em cima do guarda-roupa. E quando eu estava firme com Cristo, eu não mexia naquele CD. Mas tinha dias que eu estava meio down assim, tá, quer saber, meu? Vou dar um pulo ali no Egito e já volto. E eu ouvia aquelas músicas. E aquelas músicas só me traziam coisas ruins. Até que teve um dia que eu passei uma vergonha muito grande. Eu falei, quer saber? Eu quebro os CDs. Não quero mais trazer o Egito para ficar à minha disposição na hora que eu precisar. E quando eu quebrei o CD, eu quebrei com uma dor no coração. Ana Júlia, filha, era o atalho que eu tinha para o Egito. E naquela época, hoje tem o YouTube, né? Você pode entrar, já não tinha o YouTube. Então eu quebrava o CD, irmã Rose, eu não ia ouvir mais. Eu precisava quebrar o CD. O que a palavra diz para você e para mim? Gálatas 5, verso 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. O que é que pode te prender lá no Egito? Qual que é o hábito que você tem que deixa com que a poeira do Egito não saia das suas sandálias? Qual que é o caminho de volta que você faz para ir para o Egito? Aonde que isso pega? Ok. E então entramos para o segundo degrau. Repita comigo. Romper com o passado nos assusta. Romper com o passado nos assusta. Êxodo 14, verso 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amados, eles olham para trás e vê agora o exército egípcio chegando. Começa agora a murmurar: olha, era melhor ter morrido lá, viu? Lá nós tínhamos que comer, tínhamos de morar pelo menos. Lá tinha alguma coisa para a gente fazer.
Aí vem Moisés e fala assim: olha, não tenha medo, o Senhor está conosco, fiquem calmos. Muitas vezes o líder, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele olha para a tripulação e fala assim: olha, vamos lá, há uma nuvem aqui, vamos seguir a nuvem, e o Senhor vai nos direcionar para isso. E sabe, romper com o passado significa sair de um lugar de conforto, um lugar que, e esse sair do lugar de conforto, toda vez que você sai do lugar de conforto, gera medo, gera insegurança. Como é que vai ser? No Egito a gente tinha casa. Onde a gente vai, João? Eu me lembro das nossas primeiras reuniões, das nossas conversas, né? Nós não sabíamos, né? Não tínhamos nenhum hotel para ir. Onde nós vamos? Eu não sei. Tudo que nós tínhamos era um lugar para chorar, ler a Bíblia e adorar, que era a casa da Cleide. Como é que vai ser, irmão? Como é que vai ser? Ainda a gente não sabe. Mas se o Senhor deu uma palavra, Ele vai cumprir. E assim foi. E quantas vezes o Senhor nos chama: olha, sai do lugar de onde você está, e de repente é algo mental, é algo no coração, mas se mova para algo que o Senhor quer te revelar. Só que sair da zona de conforto gera insegurança, gera medo. O novo gera medo. Como é que vai ser? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que era esse lugar que era para eu estar, esse lugar desse tempo de hoje? Será que era nessa cidade que era para eu estar? Será que era nesse emprego? E essa insegurança toda paralisou as pessoas. Por isso a necessidade de romper. Mas esse romper, irmã Neide, assusta a gente. O fato de avançar assusta. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, muitas vezes eu ouvi do Senhor isso: ei, se fosse para matar você, se fosse para encerrar com você, por que eu te traria até aqui, até esse tempo? Se fosse para acabar tudo, por que eu te conduziria até aqui? Se fosse para o povo de Israel morrer na frente do Mar Vermelho, por que o Senhor tiraria do Egito? Por quê? Se você e eu estamos vivos hoje, se existem ar nos nossos pulmões, eu posso afirmar que não tem ninguém aqui que está preocupado com o que vai comer hoje. De repente é o que vai comer de opção, não porque não tenha em casa. Amados, por que o Senhor nos traria até para nos abandonar aqui? Por que faria isso com o povo? Não tenha medo, não tenha medo. Por mais que romper com o passado nos assusta, por mais que romper com os costumes nos assuste, eu acredito que o Senhor, de uma forma geral no Brasil, está levantando uma nova igreja. Não é algo com a nossa placa, não, é de uma forma geral. Uma igreja que o adore por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem para oferecer. Pessoas que num domingo de manhã com frio, tempo bom para estar dormindo em casa, eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, de ouvir uma palavra, de adorar o Senhor, de rever os meus irmãos, de dar um abraço caloroso neles. Por mais que as coisas não sejam fáceis. Aleluia. Até aqui tudo bem? Sendo claro? Então avançamos. Falta mais 23 pontos. Brincadeira. Porém, nesse momento agora, há um dilema.
Há um dilema. Está vindo o exército de Faraó. Na frente temos o Mar Vermelho. O nosso líder Moisés nos disse que não é para ter medo. Então algo tem que acontecer. Êxodo 14, verso 15 e 16. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É isso. Em terra seca. Finalzinho, né? Moisés, vamos lá. Está vendo aí o exército, não está? Na frente não está o mar? Amigão, ação, atitude, se movimente, avance, toque com cajado no mar, ele vai se abrir, e vocês vão passar no meio dele. Eu não sei quanto a você, acontece isso novamente com Josué, passando pelo Rio Jordão, mas tirando essas duas situações, nós não conhecemos uma outra história como essa. E se nós, nos dias de hoje, não conhecemos uma história do mar se abrir, ô Xandão, você imagina aquele povo no Egito? Não tinha uma novela ainda com esse capítulo. O mar se abriu. Lembro de um teatro cômico. Fala que se abriu do meio. O mar se abriu. Alexandre, não tinha condições, mas o mar abriu. O que significa nessa etapa agora? Se ainda existem forças nas suas pernas, se você consegue andar, se você está de pé, continue avançando. Continue avançando. Irmão Oswaldo, fica imaginando no seu exame do coração, e o médico fala assim: olha, é algo muito urgente. A melhor coisa que eu tenho que fazer agora é uma cirurgia. Então faça a cirurgia. O Senhor fez. E olha o milagre aí. Sabe, enquanto há força, enquanto há ar nos pulmões, enquanto eu estou vivo, caminhe, avance. Mas, Silas, eu não consigo ver o outro lado da margem. Se você ler o texto, você vai ver que nem eles conseguiram ver o outro lado da margem. O mar foi se abrindo conforme eles foram avançando. Avance. Há algo novo de Deus. Estamos começando amanhã um novo semestre. Há coisas novas vindo aí. Virão outras guerras, outras batalhas, outros confrontos. Amém. Porém, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está no Egito. Avançamos. O Senhor nos trouxe até aqui 6 meses. Avançamos para os próximos 6 meses. Aleluia. Aleluia. Verso 14, verso 19 ao 22. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, pondo-se atrás dele. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. A travessia aconteceu durante a noite. O mar não se abriu quando estava um sol do meio-dia. O pessoal vê, olha aqui, estou vendo aqui os peixinhos do lado. Era noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, por um forte vento leste que soprou por toda aquela noite, e as águas se dividiram.
E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Eu não sei quanto a você, mas a minha imagem agora começa a imaginar a cena, e não é uma cena muito comum. Que isso? Que Deus é esse? O anjo que estava à frente agora vai cuidar ali atrás. A nuvem separava o exército egípcio do povo de Israel. Para o povo de Israel, a nuvem trazia luz para que eles vissem onde deveriam pisar. Quanto aos egípcios, trevas, escuridão. Sabe o que isso significa? Que nessa etapa da sua vida, onde parece que não há mais saída, o Senhor vai abrir o mar, e Ele vai te respaldar com segurança, em meio a dias de aflições, de lutas. Ele vai estar guardando você, da sua casa, cuidando de você. Esse é o nosso Deus, amados. Sabe, não tem como não servir a Deus e não buscar esse real, não buscar ter uma fé que aquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo, mas os nossos olhos espirituais estão enxergando lá à frente. Eu não sei quanto a você, mas existem coisas que o Senhor vai nos dar, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. É bem provável que seremos testemunhas uns dos outros, de coisas tão incríveis que o Senhor fez, que você e eu nunca vimos algo assim antes. Assim como aquele povo nunca presenciou algo desse nível. Ei, nessa etapa continue avançando. Continue avançando. O mar vai se abrir. Há o cuidado, há a proteção de Deus com você, conosco. Aleluia. Aleluia. Próximo texto, Êxodo 14, do 26 ao 29. O Senhor disse a Moisés, eles atravessaram, tá? Atravessaram o mar, estão na outra margem agora. E tem esse texto, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, estava amanhecendo o dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro com as águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Os israelitas, porém, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Eles atravessaram. Quando atravessaram o mar, o Senhor fala: Moisés, agora declare que o mar se feche. Sabe, o mar se fechar não era apenas aniquilar os adversários, os opressores do povo de Israel. O fechar o mar também significa uma outra coisa, que volta em algo que nós falamos agora há pouco. O fechar o mar significa queimar o acesso de volta para o Egito. Porque para voltar para o Egito agora tinha que abrir o mar de novo, e dessa vez Deus não iria ajudá-los. Quando fecha-se o mar, não tem mais caminho para o Egito. Gabriel, não tem mais volta para a escravidão. Não tem mais os opressores que te acusam. Não tem mais, Alexandre.
Não tem mais. Quando o mar se fecha, o acesso que tinha às práticas egípcias, irmã Júnia, está encerrado. Henrique não tem mais volta. Não tem mais volta. Você e eu não nascemos para ser escravos no Egito. Você e eu não nascemos para ser escravos no Egito. Quebre todas as pontes que possam te ligar ao passado. Há uma promessa de uma terra que emana leite e mel. É tempo de avançar. Existem caminhos, lembra do CD que eu falei? Lembra dos CDs que me levavam de volta para o Egito? Aquela história era para ter contado aqui. Contei antes. É justamente aqui entra aquela história. Quebre tudo aquilo que te leve para o Egito. E o que pode te levar para o Egito? De repente algumas amizades podem te levar para o Egito. Obrigado, irmão. Algumas amizades podem te levar para o Egito. Algumas lembranças podem te levar para o Egito. Por isso que nós devemos ter nossa mente cativa em Cristo. Romanos 12 fala sobre isso. Hábitos. Se os seus hábitos te levam para o Egito, rompa com eles. Rompa com eles. Queime todas as pontes que possam te levar para trás. Há uma canção, acho que o nome da canção é Meu Alvo é Cristo, que ele fala assim: já queimei as pontes com o passado. Eu sou uma pessoa de criar raízes. Eu mantenho amizades com irmãos e amigos meus de muitos e muitos anos atrás. Temos um grupo aqui chamado Só as Lendas. Imagina esse grupo como é especial. O nome é Só as Lendas. Eu faço parte do grupo Só as Lendas. Irmãos que cresceram comigo na Igreja Batista Sião, lá em Maringá. Adolescentes. Íamos juntos à escola bíblica dominical. Mas eu investi em algumas amizades durante anos e anos, que era uma via de mão única, onde só eu lembrava da pessoa e a pessoa nunca lembrava de mim. E de repente, durante décadas, eu me esforcei por uma amizade que só eu lutei por ela. Talvez o Senhor nos leve para um tempo em que alguns amigos que não honraram a amizade devem ficar. E você deve avançar. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante.
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Conversando com alguns jovens ontem aqui, eu percebi algo, que não há uma perspectiva muito clara sobre o que eu quero ser em Cristo daqui a 5 anos, 10 anos. Existem coisas que são naturais. Eu recebi algumas palavras proféticas quando eu tinha 17 anos, 18 anos, que acredita, hoje faz sentido para mim. Na época, não. São coisas que o Senhor vai nos mostrando, e depois Ele vai trazendo clareza, e vamos dando direção. Porém, há um grande risco nessa geração atual. Eles não estão buscando ouvir de Deus o que Deus tem para eles. Nós vivemos um tempo muito diferente. Então, por exemplo, eu me lembro que quando tinha um visitante na igreja e ia ler um texto da Bíblia, quem era os de casa abria a Bíblia e levava até o visitante para que ele ficasse à vontade ali. Hoje a tecnologia não nos permite mais isso, não precisa mais, está aqui, ó. Aquilo que fazíamos de repente antes, para que a pessoa ficasse à vontade em nosso meio, algumas coisas não são mais daquele jeito. Porém, buscar ao Senhor é a mesma forma. O Senhor quer levantar uma geração de jovens, adolescentes, que os busquem da mesma forma que os nossos pais e que nós, quando éramos adolescentes, buscávamos a Deus. Acredite, isso não mudou. Continua sendo ler a Bíblia, continua sendo pagar um preço de oração, joelho no chão. O método é o mesmo. Mas uma geração que olha para daqui a 5 anos e não sabe como que ela não sabe nem como deseja estar. Isso é preocupante. Conhecem a palavra, tomam sopa quente, mas há um banquete de picanha, costela, sendo preparado, colocado à frente da nossa geração, e eles insistem com a sopa quente. E cabe a você e a mim orientarmos a geração que está vindo aí. Em nome de Jesus, vão voar muito e muito e muito alto. Porém, vão ter que aprender Mateus 11:12, que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam apoderam-se dele. Não é uma geração como a de Esaú, que abre mão da bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. O Senhor chama homens e mulheres jovens a voarem alto. Deixem para trás as coisas de menino e avancemos. Queime as pontes que te levam ao passado. E para encerrar, ó que alegria, hein? Estamos encerrando. Êxodo 14, do verso 30 e 31. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Novamente, deixa eu ler novamente os dois. Naquele dia,
o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a poderosa mão do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie. Permanecemos avançando. Confie no Senhor. Confiando nele, avançando. Veremos os milagres. Veremos o mar se abrir. Ou o mar se fechar. A nuvem nos guiará. Sabe? O povo agora atravessa o Mar Vermelho e começam outros níveis de milagre. Se até dia 30 de junho o Senhor nos trouxe aqui com milagres, começam agora outros níveis de milagre. Sabe por quê? Porque agora começa um novo ciclo. E nesse novo ciclo, a nuvem que fazia sombra durante o dia, aquece à noite. Há uma nuvem que acompanha. Nesse novo ciclo que o povo de Israel viveu, as roupas por 40 anos. Luciano, olha a economia. 40 anos, mesma roupa, não desgastaram, irmão. Mesmas sandálias. Não se corroeu com o tempo. Confie no Senhor. Sabe, caía algo chamado maná. A palavra maná significa, o que é isso? Nem o povo hebreu conseguia desvendar e dar o nome para aquilo. O que é isso? Era um pão que vinha do céu. Já pensou, irmã Benê? Você acordar e ter um maná lá? A provisão. No deserto a água saía da rocha. Que povo estranho era esse? Que sobrevivia no deserto. Sem plantações, sem rio, era deserto. O que era tão místico nesse povo? O que era esse povo tinha? Era o Deus que você e eu temos livre acesso hoje, através de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. E para encerrar, amém. Para encerrar, o Valdeci já deu um glória a Deus ali. Valdeci, você me derruba. Eu entendi, irmão. Você é uma bênção. Tenho muito orgulho de você, um homem de Deus. Para concluir, o Mar Vermelho não era o final. Quando nós lemos o texto no começo, e se nós não soubéssemos dessa história incrível, que todos aqui sabiam, nós poderíamos imaginar, Wilson, acabou aqui, está vindo aqui o exército, está aqui o mar, nós não temos saída. Mas o Mar Vermelho não foi o final. O Mar Vermelho foi apenas um método de travessia para um novo ciclo, para um novo tempo. O que parecia ser o final, o que parecia ser o decreto final, a última palavra, quem dá é o Senhor, a quem nós confiamos, e aquele que cuida de nós, aleluia. A última palavra vem dEle, nele se encontra a nossa esperança, é nele que está a nossa fé, aleluia. É nele que está a esperança de um novo ciclo, de um semestre repleto de milagres de Deus, de maná caindo do céu, e a nuvem que vai continuar aquecendo e guardando, e nos dando a direção, aleluia, aleluia. O que parecia que não era saída, era literalmente aquilo que não nos permitiria voltar à escravidão do Egito. O que parecia não ter mais solução, era justamente aquilo que nos protegeu da escravidão. Existem coisas que nós olhamos hoje e parece que é uma parede intransponível. Essas coisas é aquilo que o Senhor vai nos proteger para não voltarmos mais a tempo de escravidão no Egito. Aleluia.
Virão novos ciclos, onde veremos com mais clareza os milagres de Deus, onde seremos testemunhas uns dos outros, como já estamos sendo testemunhas uns dos outros, do cuidado, da provisão de Deus. Último texto, Deuteronômio 31, verso 8. Essa é uma palavra rema de Deus para a sua vida, para os seus negócios, para esse segundo semestre, para os seus sonhos espirituais, para um novo tempo. Com a autoridade que a mim foi concedida, eu declaro sobre você, sobre a sua casa, essa palavra. Aleluia. Os milagres virão de uma forma mais intensa. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Se você puder, fique de pé.